Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valens e no vídeo de hoje vamos analisar um fundo de investimento imobiliário para saber se vale a pena ou não investir nele. Ficou curioso? Venha saber comigo. Então, pessoal, como vocês já devem ter lido no nome desse vídeo, hoje vamos analisar o JS Real Estate Multigestão, ou mais conhecido como JSRE11. Será que vale a pena investir nesse fundo? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para descobrirmos essa resposta. Pessoal, aqui está a minha tela com vocês e vamos analisar algumas características desse fundo, bem como alguns dos seus indicadores para saber se vale a pena ou não investir no JSRE11. Esse fundo ele é do tipo híbrido, pois ele possui investimentos tanto em tijolos quanto papéis. Esses papéis, a grande maioria fica em certificado de recebíveis imobiliários e os tijolos são através de investimentos em lajes corporativas. Ele possui uma gestão ativa, sua data de registro é de 2011, então é um fundo já consolidado, possui quase 10 anos de operações, possui mais de 20 milhões de cotas emitidas que estão concentradas na mão de 41 mil pessoas. Lembrando que são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Atualmente, o valor patrimonial desse fundo está em 2,3 bilhões de reais. Com isso, já fica essa observação que ele é um dos fundos mais importantes que possuímos listado na Bolsa de Valores devido ao tamanho do seu patrimônio líquido. Agora vamos analisar alguns dos seus indicadores para saber se vale a pena. Atualmente, na data de gravação desse vídeo, ele fechou sua cotação no mercado a R$ 103,15. A sua mínima foi de R$ 81 naquele fatídico dia do mês de março de 2020, quando o IFIX caiu mais de 16%, e a sua máxima foi de R$ 123, também daquela data histórica do final do ano de 2019, nas últimas semanas de dezembro, quando os fundos tiveram uma grande valorização das suas cotas. O valor patrimonial por cota está em R$ 112,11, o que já nos mostra o nosso primeiro indicador, que é o P sobre VP, que está em 0,92. O que isso quer dizer? Quer dizer que atualmente o valor de mercado para cada cota do JSRE está com 8% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então isso já mostra ser um bom indicador, pois se você comprar esse fundo no mercado, no preço atual, você estará comprando ele com desconto em razão do seu valor patrimonial. Outro indicador que gostamos de observar é a liquidez média diária do fundo, para saber se possui uma boa liquidez, sendo assim, dando uma segurança maior para caso você precise desfazer da sua posição e não impactar de forma direta no preço que está sendo negociado no mercado. A liquidez dele média fica em torno de quase 3 milhões de reais, que se formos projetar para a quantidade de dias úteis do mês, lembrando que a bolsa não funciona em domingos, feriados e sábados, você terá uma liquidez média em torno de 60 milhões de reais, que é uma boa liquidez para os fundos imobiliários. E a sua participação no IFIX ficou em 2,62%, que também é uma boa participação. O seu rendimento médio nos últimos 24 meses ficou na casa de 53 centavos, sendo que o último rendimento pago foi de 46 centavos relacionado à data base do mês de maio de 2020, e ele já anunciou o próximo pagamento, que será também de 46 centavos, com a data base do mês de junho de 2020. E aqui nós vamos descobrir a sua rentabilidade. Se pegarmos esse valor desses dois últimos pagamentos e dividirmos pelo preço atual de mercado do JSRE, vamos ter que a sua rentabilidade mensal está na casa de 0,44%. E se fizermos uma projeção para os próximos 12 meses, vai ficar na casa de 5,35%. Isso mostra que ele não possui uma boa rentabilidade atualmente, pois 5% é uma rentabilidade até mesmo baixa para os fundos imobiliários. Mas se formos pegar a razão da sua rentabilidade média de 53 centavos e dividir pelo mesmo valor de mercado atualmente,
já temos que a sua rentabilidade sobe para 0,51% ao mês e que daria mais ou menos 6,16% ao ano. Então já aumenta um pouco a sua rentabilidade. Por isso, precisamos descobrir o porquê dessa rentabilidade estar tão baixa atualmente, sendo que a sua média, e até mesmo se pegarmos o valor que foi distribuído no ano de 2019, ele possuía uma distribuição maior. Mas para isso, vamos analisar depois, mais adiante, o relatório gerencial. Antes de irmos para o relatório gerencial, gostamos também de analisar a quantidade de imóveis ou quantidade de ativos no portfólio do fundo, para saber se possui um portfólio diversificado. Lembrando que se o fundo imobiliário possui um portfólio diversificado, ele traz uma segurança maior para os seus cotistas quanto à distribuição de rendimentos, pois quanto mais diversificado, é improvável que ele fique sem distribuir qualquer tipo de rendimento para os seus cotistas, caso um ou outro inquilino fique inadimplente ou caso ele não receba aqueles valores dos recebíveis imobiliários. Então, atualmente, o JSE possui 4 lajes corporativas, com uma grande concentração da sua BL no estado de São Paulo e uma pequena participação no estado de Rio de Janeiro. O vencimento dos seus contratos, a maioria é para depois de 36 meses. Eles são, na grande maioria, também indexados pelo IGPM. Atualmente, ele possui também participação em outros fundos imobiliários, com destaque que ele investe em fundos que são do segmento de lajes corporativa, mantendo então assim o seu conceito de investimento, já que ele possui imóveis de lajes corporativa. Com destaque para sua maior participação no HGPO 11. Então, esse fundo ele representa a maior parcela de investimento em outros fundos imobiliários do JSRE. Então, fica a ressalva que vocês precisam acompanhar as notícias que envolvem esse fundo, pois pode trazer um impacto nos rendimentos do JSRE, já que ele é o que possui maior peso na sua carteira. Ele também possui alguns ativos financeiros e também investimentos em renda fixa, como o caso, por exemplo, de alguma LCI e alguns certificados de recebíveis imobiliários. E também participação societária de uma empresa voltada para o segmento imobiliário. Uma pequena participação, pode-se dizer que ficou em quase 600 mil reais. Agora, para quem já acompanha o canal, sabe que gostamos de analisar também a quantidade de fundos imobiliários que possui o JSRE na sua carteira, pois isso dá um alento para o investidor, pois mostra que outros investidores qualificados ou profissionais já investem nesse fundo, então que poderia ser um bom investimento para nós que estamos querendo aportar nele. Atualmente possui em torno de 16 fundos imobiliários que investem no JSRE, com destaque, por exemplo, do Iridium, do BCFF, do HFOF, do MGFF, que possui uma grande participação. E a grande maioria desses fundos já possuem até vídeo aqui no canal. Se você estiver curioso, acesse a nossa playlist de fundos imobiliários e analise esses fundos que já gravamos vídeo. Aqui já fica o meu pedido para quem não for inscrito no canal, que se inscreva no canal, curta o vídeo se você está gostando e já faça seus comentários, o que vocês acham do JSRE. Agora vamos para a nossa última parte, que é a análise do seu relatório gerencial. Na data de gravação desse vídeo, ele já anunciou o rendimento referente ao mês de junho, mas não soltou ainda o seu relatório gerencial. Então vamos acessar o relatório gerencial do mês de maio, que foi o último divulgado. Como vocês podem observar aqui, esse relatório gerencial traz alguns destaques que movimentaram o mês de maio em relação a esse fundo, com o ponto em que o gestor mencionou que o fundo recebeu a maior parte das suas receitas contratadas, ou seja, mantendo então a inadimplência baixa, e que eles ainda fizeram a postergação de parte dos aluguéis que eles possuem e que essa postergação será diluída nos próximos 12 meses. Como assim, Yuri? Vamos supor que eles tenham um inquilino e esse inquilino, por estar sofrendo grandes impactos devido a essa crise, o fundo reduziu o seu aluguel em 50%. Então, essa diferença de 50% será paga nos próximos 12 meses de aluguéis. Então, pessoal, tem um pouco de sentido essa queda nas receitas desse fundo, o que, consequentemente, diminui a parte dos rendimentos distribuídos para os seus cotistas.
podendo que no futuro esse fundo distribua mais rendimentos, já que eles vão receber os seus pagamentos normais e, além disso, vai receber um plus, que é devido a essa postergação, esse diferimento dos pagamentos dos aluguéis. E o fundo também ele manteve a sua estratégia de adquirir algumas cotas de outros fundos imobiliários no mercado primário e no mercado secundário para aumentar os seus rendimentos. O destaque aqui do mês de maio foi que o total das receitas feridas pelo esse fundo, elas garantiram um rendimento para cada cota na casa de 43 centavos, mas o fundo acabou distribuindo 46 centavos. E essa distribuição a mais se deu pela reserva que eles tinham acumulado em períodos anteriores, que estava em 2 centavos. Então, por isso que o fundo acabou distribuindo mais do que ele propriamente teve de rendimento no mês de maio. Agora vamos esperar sair o relatório do mês de junho para observar se ele manteve essa mesma estratégia ou se ele já readequou essa questão do rendimento. E o destaque maior para ele é a sua participação nas lajes corporativas, que atualmente representam 80% do seu patrimônio líquido, e também que ele possui 14,5% investidos em títulos públicos e uma pequena parcela de quase 6% em cotas de outros fundos de investimentos imobiliários. Agora aqui temos um destaque, da sua queda expressiva de rendimento que foi no mês de março e de abril, quando a crise alastrou aqui no nosso país, impactando vários fundos imobiliários de forma direta, principalmente os fundos de shopping, mas que no mês de maio e agora no mês de junho, como eles manteram esse mesmo pagamento de 46 centavos, mostra uma retomada dos rendimentos desse fundo. Com destaque também que os seus rendimentos eles começaram a cair não foi somente nessa crise, mas sim desde dezembro do ano passado, ou melhor, desde outubro do ano passado, que eles começaram a cair, quando nos últimos 4 meses anteriores a outubro de 2019, ele possuía uma média de pagamento de 62 centavos e a partir de outubro começou a cair esses rendimentos. E aqui, infelizmente, no relatório gerencial, eles não colocam a informação de qual foi esse motivo, se foi devido à inadimplência dos seus inquilinos ou até mesmo devido à vacância física dos seus imóveis. Um ponto que o único imóvel que possui uma vacância atualmente é o imóvel do Tower Bridge, que está com uma vacância em torno de 2,1% do PL do fundo. É uma vacância baixa e que não representa de forma efetiva uma queda nos seus rendimentos por si só. Então teria que colocar uma informação mais completa do porquê que esses rendimentos caíram muito desde outubro, que eles vêm caindo numa constância, com ressalva desses 2 últimos meses, que eles acabaram subindo depois de uma queda expressiva em março e abril. O relatório traz a participação do fundo, sendo que o Tower Bridge é quase 47% do PL, depois vem o edifício Paulista representando 20% do PL e o edifício Nu, que representa quase 3%. Então essas 3 lajes corporativas representam a grande parte do portfólio desse fundo imobiliário. E com destaque, já mencionamos, para a participação dele no HGPO, que representa 3,37% do seu PL. Agora, pessoal, para quem ainda tem um pouco mais de curiosidade, vocês podem acessar aqui o relatório gerencial, já fica essa recomendação nossa, para vocês analisar quem são os inquilinos de cada laje corporativa desse fundo. E vocês podem observar que ele possui vários inquilinos aqui, até mesmo inquilinos conhecidos, como por exemplo a Fleury, a Toyota, tem o Docsim e vários outros inquilinos aqui também do mercado, como por exemplo a OLX, a Valid, essa daqui eu acredito que é a Caixa Econômica Federal, o Albert Einstein e por aí e diante. Esse relatório gerencial deixou um pouco a desejar, ele ficou muito objetivo e simplório demais, não trouxe informações importantes como, por exemplo, a quantidade de inquilinos que diferiram os seus aluguéis, o impacto desse diferimento nos rendimentos para os seus cotistas. Então acaba que o investidor ficou ausente de algumas informações bastante importantes. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram dele, eu peço que vocês deixem o seu like, inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, compartilhem o vídeo, façam aqui os seus comentários se vocês pretendem aportar no JSRS, se vocês já investem nesse fundo imobiliário e nos vemos no próximo vídeo.